Quantas pessoas não estiveram aqui ontem? Levantem a mão, por favor. Muito foi dito, eu vou tentar ser sucinto e em poucas palavras traduzir aquilo que foi dito ontem. Nós dissemos que o movimento Nova Era não é um movimento que esteja envolvendo simplesmente uma religião. Muito pelo contrário, o movimento Nova Era ele está ligado a vários, e até mesmo, eu poderia dizer, todos os setores da sociedade. Rodolfo está pedindo para avisar que as crianças podem ir para o saguão juntamente com as tias. Vamos agora então. De 4 a 9 anos, ok? As crianças de 4 a 9 anos podem seguir as tias e os tios também, alguns vão liderá-los até lá. É impressão minha ou hoje está mais lotado que ontem? Está bem mais, né? Glória a Deus. Isto é só um começo. Daqui a um tempo nós iremos encher lugares maiores, amém? Quando o povo de Deus se reúne tem que ser para grandes eventos, para ouvir a sua palavra. Quando eu digo nós, eu não estou dizendo eu ou esse grupo aqui. Nós, o povo de Deus. Não importa quem esteja à frente, desde que esteja na palavra, na unção, glorificando o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos então retomar. Nova Era não é um movimento que esteja ligado somente à religião. Eles estão ligados em todos os setores da sociedade. Eles são também chamados de conspiração aquariana, que é um movimento que se estabelece como uma rede, e eles agem subrepticiamente, por debaixo do pano, através de postulados sutis, tentando mudar todos os paradigmas, os modelos, os valores, os padrões da sociedade. Eles dizem que nós estamos saindo da era de peixes e estamos entrando na era de aquários. Os adeptos da Nova Era, eles creem que os astros têm uma influência muito grande sobre os seres humanos, até mesmo dirigindo a sua história, fazendo a sua história. Mas nós, os cristãos, acreditamos que quem dirige a história da humanidade não são os astros, mas o Senhor que criou os astros. Amém? A minha vida não está debaixo de nenhum astro, mas debaixo daquele que criou os astros. São chamados de aquarianos porque creem que nós estamos saindo da era de peixes, indo em direção à era de aquários. Eles acreditam que o período chamado de equinócio venial, ou ponto vernal, ou ponto de primavera do Sol, equivale a aproximadamente 2160 anos. Quando este período termina, muda de era e consequentemente muda também o astro que rege a humanidade. Eles acreditam que nós estamos vivendo debaixo de crise econômica, social, ideológica, filosófica, espiritual, porque nós estamos no final desta era. E eles acreditam que enquanto nós não deixarmos, não repudiarmos todos os valores intrínsecos ao cristianismo, e não aderirmos à nova mentalidade, à nova consciência, à nova maneira de enxergar, à nova visão cosmológica do mundo, nós não poderemos então sair deste caos que o mundo se encontra. Eles, como nós dissemos ontem, estão em todos os aspectos. Ontem nós demos alguns fundamentos históricos e filosóficos. Hoje nós vamos entrar mais em aspectos práticos. Vamos ver como eles reagem e agem em cada um desses setores da sociedade. Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre a nova era e a família. Como todos sabemos, a família é a célula máter.
A família é a formadora principal de opinião. Quando nós temos uma família estabelecida, onde o pai e a mãe têm os seus papéis, as crianças que ali nascem são crianças equilibradas. E consequentemente elas olham para aqueles que amam como os primeiros modelos a quem devem seguir. Os New Agers dizem o seguinte, que o modelo de família que nós temos dentro do cristianismo é um modelo furado. Alvin Toffler, um grande economista, ele escreveu um livro mundialmente famoso chamado A Terceira Onda. O que este livro fala? Ele diz o seguinte, que a história da humanidade passou por alguns ciclos. A primeira onda, ele chama da era da agricultura. Naquele tempo, as pessoas viviam em famílias maiores, famílias agregadas. Então, vivia pai, mãe, tio, avô, passarinho, papagaio, todo mundo vivendo junto, dentro das fazendas, das regiões agrícolas, e todo mundo ali plantava junto, comia junto, vivia junto, e obviamente havia uma unidade muito forte nesta família agregada. Com o final da era da agricultura e com o evento da industrialização, que ele chama de segunda onda, os homens tiveram que sair do campo e ir em direção à cidade. Qual foi a consequência natural disto? Obviamente, as pessoas tiveram que ir para as casas nas cidades que eram menores. Então o que aconteceu? Naturalmente a família teve uma transformação. Houve uma transformação nos modelos familiares. E aí surgiu o que nós conhecemos por família nuclear. O que é família nuclear? Família nuclear é aquela família constituída por pai, mãe e pelo menos no começo do século e até mesmo a década de 50, 4, 5, 6 filhos. Hoje em dia pai, mãe, 2 filhos, daqui a pouco pai, mãe, filho, daqui a pouco pai, mãe, filho nenhum. Porque cada vez mais as pessoas não querem saber de filho. O que ele está propondo, em outras palavras, é que a sociedade ela é determinada pela economia, que os modelos econômicos determinam as inter-relações pessoais. O que ele diz então? Que nós estamos no final da era da industrialização, ou seja, a segunda onda. E estamos entrando na terceira onda, que é a era da informática. Agora adivinhem o que ele propõe. Ele diz o seguinte, que as famílias, elas, assim como da primeira para a segunda onda, houve uma alteração radical, haverá também uma alteração muito grande na segunda onda para a terceira. E ele diz o seguinte, que como nós vivemos num período difícil, tanto do ponto de vista econômico, as pessoas começam a voltar a viver juntas. Ele diz o seguinte, há muitos divórcios, há muitas separações e até casamentos onde cada um traz os seus filhos. Vamos orar por essa criança. Nós repreendemos espírito maligno que ataca crianças agora e dizemos, saia deste lugar. Você não tem autoridade, nós ordenamos, está repreendido no nome de Jesus. Não toca em nenhuma das crianças aqui. Paz, Senhor, nós confessamos para estas crianças, para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Repreendemos espírito maligno, não aceitamos. Senhor, ministra a paz a esta vida agora. Ministra a paz agora a esta vida. Nós não aceitamos que nada aqui seja interferido ou atrapalhado por causa de presença de espíritos malignos. Senhor, toca neste espírito e expulsa-o daqui no nome de Jesus. Amém? Ele então propõe que as famílias vão ter alterações fundamentais. Ele diz o seguinte, nós estamos vivendo numa época onde a sociedade está se abrindo para novos valores. Então ele propõe que haja, por exemplo, casamentos entre homossexuais. Ele não é que ele está defendendo isso, ele está dizendo isto é uma tendência da sociedade. E ele diz mais, ele diz, as decisões que nós faremos a respeito de família dependem muito menos das pregações dos ministros, dos pastores, do que daquilo que nós vamos decidir.
Em outras palavras, não importa que os pastores preguem e gritem e falem, nada disso vai impedir esta alteração, esta mudança. Em outras palavras, irmãos, ele propõe que para que a família ela permaneça, ela tem que mudar, tem que se alterar. E diz mais, ele diz que a responsabilidade pelo cuidado dos filhos não está ligada aos pais, mas ao Estado. Um dos aspectos que a nova era apregou é o seguinte: tem que acabar com a individualidade. A individualidade, quer seja do ponto de vista ideológico, filosófico, religioso, mais atrapalha do que ajuda. Então eles dizem o seguinte: quando uma família cria os seus filhos, ela tem um problema que vai gerar nessas crianças uma individualidade e vai impedir que essas crianças venham a aderir à nova era e às novas posturas. Então o que eles propõem? Que as mães deixem de criar os seus próprios filhos e que as mães levem os seus filhos para as creches, porque assim, obviamente, as crianças receberão uma educação normatizada para todas, sem a sua individualidade. Eles dizem mais, ele diz mais que nesta nova fase haverá casamentos incestuosos. O que seria casamento incestuoso? Ele dá um exemplo assim: o indivíduo se separa e ele vem para o novo casamento com 3 filhos. A outra se separa e vem para o casamento também com 3 filhos. Há pouco tempo até teve uma novela assim, não foi? E aí o que acontece? O pai ou padrasto de uma família pode se interessar pela filha da outra e aí vai começar relações incestuosas. Nós tivemos agora há pouco tempo nos jornais e na televisão o caso daquela Mia Farrow com o, como é que chama, o Woody Allen. Esse tipo de relacionamentos ele propõe que vai ser natural na nova família e que a família cristã cheia de pudor deve acabar. A nova era apregou isto claramente. Do ponto de vista de relacionamento entre marido e mulher, Merlin Ferguson diz o seguinte: que se o casamento ele vai permanecer intacto, tem que acabar com essa história de que as pessoas têm que ter um relacionamento exclusivo. Olha, essa questão de fidelidade é muito relativo, eles dizem. Você pode ser fiel e ter um relacionamento sexual com uma outra pessoa. Vocês concordam com isso? Mas é isso que está sendo pregado nas novelas que vocês assistem. E muitos de vocês ficam torcendo pela outra, porque ela é mais bonita, menos chata. Não é isso? Vejam como muito gradativamente, muito devagarzinho nós vamos mudando, alterando os nossos conceitos. Nova era também está ligada à economia. Eles pretendem estabelecer um sistema mundial onde eles haverão de centralizar todo o dinheiro do mundo. Haverá um banco central internacional. Haverá também um sistema mundial de alimentação, onde todo o alimento do mundo vai ser direcionado para lá. E a partir desta central redistribuído para o mundo. Para que não sobeje a muitos e falte a muitos. Para que não sobre a alguns e falte a muitos. Portanto, eles pensam o seguinte: se nós pudermos controlar o alimento do mundo, nós vamos controlar as pessoas e as nações, e consequentemente nós poderemos ter um único governo sobre o mundo todo. E hoje nós estamos observando a ONU cada vez mais interferindo nos negócios das nações, e cada vez mais a ONU se tornando um organismo forte, que tem decisões que mudam o curso da história. Esta é a tendência mundial, onde a soberania de cada país vai deixar de existir, e a soberania deste organismo, a ONU, vai se tornar cada vez maior, e portanto quem governar a ONU vai acabar governando o mundo todo. Eles dizem mais, eles apregoam a cessação do dinheiro, do papel moeda. Em primeiro lugar, eles acham que deve haver uma única moeda. Em segundo lugar, um sistema de cartão de créditos. Em terceiro lugar, o código de barras e o número 666 sendo introjetado na vida de todas as pessoas. Quantos de vocês aqui já ouviram falar que a comunidade europeia está caminhando em direção a uma única moeda? Muitos de vocês. Este é um dos primeiros passos. Eles já têm hoje um único código jurídico.
Hoje, se você vai à Europa, você vai perceber que existe um passaporte já do cidadão europeu. Então, se você é um italiano, você pode entrar na Espanha e trabalhar lá como se fosse um espanhol. Isso tudo é a tendência dos povos de caminharem em direção à unificação e, como final de tudo isso, terem um só governo, o mundo ter um só governo sobre todos. E aí eles dizem que depois desta única moeda, um sistema de cartão de créditos e, a partir daí, o código de barras. Quem aqui já ouviu falar sobre o código de barras? Código de barras são aquelas barrinhas que você vê em todos os produtos. Se você observar bem, cada uma das barras das extremidades e a barra do centro, elas são maiores e não tem número. Todas as demais têm o seu próprio número. E segundo a IBM, nos Estados Unidos, aquelas barras maiores são o código que equivale ao número 666 ou 666. O que eles dizem? Que cada produto tem o seu próprio número, mas todos eles terão o mesmo código, que é o código do computador central. Eu não sei se vocês sabiam, mas há um computador em Bruxelas, computador que funciona em baixíssimas temperaturas, é um computador de ponta, e este computador ele tem a capacidade de armazenar dentro de si mesmo todas as informações do mundo inteiro. Esse computador, entre aspas, ele foi denominado de a besta. Será que é uma coincidência? Eu não creio que seja. Meu irmão esteve lá na ONU, na sede da ONU, na Europa, e a sede da ONU está na Avenida das Nações Unidas, número 666. Coincidência? Eu não creio que seja. A palavra de Deus em Apocalipse diz que um dia, aqueles que não deixarem a marca da besta, que é o número 666, ser colocado sobre o pulso ou sobre a testa, não poderão comprar nos supermercados. Nós estamos caminhando para um sistema que viabiliza, que facilita muito. Se você vai hoje num supermercado, se você vai hoje a uma loja de departamento, você chega lá e você vai ver muitas vezes o preço. Mas nós vivemos num país que a inflação é muito grande. Então a cada dia, a cada semana muda o preço. O código de barras facilita na medida que, ao invés de trocar os selinhos com o preço, ele não precisa trocar. Está lá o número daquele produto. E quando o computador passa ali o leitor óptico, imediatamente na tela do computador sai o preço, qual é a mercadoria, se tem no estoque, se não tem, quantas unidades tem. Portanto, facilita muito. Mas haverá um dia em que a humanidade receberá também a sua carteira de identidade, subcutaneamente, ou seja, debaixo da sua pele. No braço, se alguém perder o braço, vai para a testa. Se perder a cabeça, não precisa mais ficar, porque vai para outro mundo mesmo. Mas de qualquer forma, o indivíduo vai ser marcado, para que ele tenha o seu código, que está ligado a esse computador central. E quando o indivíduo passar então no supermercado, o leitor óptico vai ver o seu número e imediatamente a conta vai ser debitada lá do Banco Central, e você não vai precisar fazer cheque, não vai ter burocracia, não vai ter nada disso. Aparentemente isto é um avanço, mas vai ser através disso que todas as pessoas vão ser controladas no mundo. É interessante, irmãos. O computador eu não sou contra não, muito pelo contrário, até uso muito. Facilita e é uma bênção, mas vai ser utilizado para que todas as pessoas sejam controladas. Hoje em dia, tem muitas pessoas que não têm carteira de identidade, que não têm título de eleitor, não tem nada. Mas naquela época, ninguém vai poder comprar um alfinete se não tiver esse número. Portanto, nós estamos numa época que está se preparando para o levantamento do anticristo e para esse sistema maligno de controlar as pessoas. A nova era também está ligada à política. Eles estão articulando entre políticos, e vocês sabem que o dinheiro faz a política.
O meu irmão esteve conversando com um deputado federal amigo dele agora, e ele disse que na época da votação pelo impeachment, chegou um homem do governo lá do alto escalão com uma mala grandona. Quando ele abriu assim, tinha 4 milhões de dólares para que ele votasse contra o impeachment. E ele disse, e o sujeito lá disse: essa é a primeira parte, a segunda vem depois. E ele disse assim: esse dinheiro é amaldiçoado, eu não aceito. Mas muitos governos são manipulados por aqueles que têm dinheiro. E a nova era está introduzindo seus valores em grandes empresas, está introduzindo seus valores em grandes homens de negócio. Para vocês terem uma ideia, quem tinha Perdigão, hoje não fazem mais nada sem consultar astrólogos, sem consultar tarólogos, numerologistas, sem o indivíduo ter o seu mapa astral. Então vocês vejam como eles estão entrando em lugares de poder, para que eles possam, através do dinheiro, manipular toda a sociedade. Marx falava isso, que o dinheiro pode manipular. Aqueles que detêm os meios de produção, detêm também os elementos ideológicos e fazem a cabeça de toda a sociedade. Por isso nós temos que orar para que Deus levante também empresários cristãos, empresários que tenham visão de investir na obra, empresários que tenham visão de dizer: Senhor, o dinheiro que eu tenho não é meu, mas é do Senhor. Irmãos, lá em São Paulo, em qualquer shopping que você entra, você tem lá lojas imensas vendendo duendes e gnomos. E eu nunca entrei num shopping em São Paulo que tivesse uma livraria evangélica que valesse a pena. Aqui em Londrina, graças a Deus, tem pessoal da El Shaddai, que não sejam os únicos. Se você tem no seu coração o desejo de servir ao Senhor, sirva com todos os seus dons, com todos os seus talentos, porque Deus conhece. E aquele que tiver no seu coração o desejo de ser levantado para proclamar o Evangelho também com qualidade, como nós temos feito aqui, glória a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Chega de fazer coisas para Deus com miséria, sem unção, sem qualidade, porque as coisas do mundo são sempre feitas com muita qualidade, e as coisas de Deus sempre daquilo que resta, daquilo que sobra. Eles estão infiltrados em grandes políticos. Há um livro que chama Rockefeller File, Arquivo Rockefeller, fala de toda a família Rockefeller. E se vocês não sabem, eles eram batistas. E este Rockefeller foi um dos manipuladores do movimento New Age. Ele, por exemplo, custeia uma sociedade, uma editora de Alice Bailey, que é uma das maiores mentoras do movimento Nova Era. Este Rockefeller foi um dos mentores, um dos sustentadores. Esta fundação Rockefeller também tem sustentado estudos e defesas sobre aborto, elementos que são antagônicos, diametralmente opostos à palavra de Deus. Um homem que se dizia cristão. Nós precisamos orar para que Deus reverta a história, e que levante homens que estejam não somente com capacidade intelectual, mas também financeira, para investir. Não é pouco não, pesado, para que nós possamos panfletar, para que nós possamos divulgar, para que nós possamos levar a mensagem de Cristo com qualidade, com unção e com coragem, amém? Eles estão na política. O ex-presidente, o presidente deposto Fernando Collor, ele claramente já tomou a sua posição. Buscou os macumbeiros. Pastor Robson Rodovalli esteve orando com ele durante algum tempo. Chegou um momento que ele foi impor as mãos sobre o Collor. E ele disse: não impõe as mãos sobre mim, porque vai dar a linha cruzada. Linha cruzada por quê? Porque eu já fiz pacto com Exu Caveira, e tinha uma corrente de Exu Caveira, espírito de morte. E durante aquele tempo que estava sendo decidido a sua saída ou não, ele tinha 10 pais de santo dentro da casa da Dinda, fazendo trabalhos para que ele não caísse. Mas glória a Deus, o povo de Deus orou e derrubou aquele presidente. Porque
Deus está cansado, e o povo de Deus está cansado de impunidade, e o povo de Deus está cansado de corrupção. Só que a nossa bandeira não é sair fazendo protesto não, irmãos. A nossa bandeira é dobrar o joelho, porque o povo de Deus marcha de joelhos. O povo de Deus marcha de joelhos e detona o mundo espiritual com a palavra do poder. Deus levantou os seus líderes que começaram a ficar enojados com tanta miséria, com tanta porcaria. E Deus moveu o coração do seu povo. Irmãos, não existe poder que possa nos resistir. Nenhum poder. E eu quero dizer para você, se você não é cristão e você está aqui hoje, Jesus ama você, e Ele pode restaurar a sua vida, não importa onde você esteja. Não importa se você seja macumbeiro, se você seja esotérico, se você seja espírita, Jesus pode restaurar a sua vida. E Ele quer fazer hoje quebrar as cadeias. Porque o diabo dá com uma mão e toma com as duas, mas Jesus não. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você não tem noção daquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, meu irmão. Nós estamos hoje enviando unção para esta cidade. E as cadeias, eu não sei se quantos de vocês sentiram a opressão que estava aqui hoje, no momento que começamos a pregar. Levante a mão. Esse povo já está sensível, amém? Só que o Espírito de Deus, Ele dá a volta por cima. O Espírito de Deus, Ele nos leva a resistir o diabo. E a palavra de Deus diz: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Está na hora de Deus levantar um povo que não se dobre perante os profetas de Baal. Está na hora do povo de Deus dizer: Senhor, faz queimar fogo do céu. Nós temos que entrar em todos os lugares também. Nós temos que entrar na política. Nós temos que entrar em todos os domínios do poder das trevas. Porque a palavra de Deus diz que nada prevaleceria contra a igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam também. Só que infelizmente a igreja de hoje está acuada. Ao invés do inferno trancar as portas para que nós não adentremos, muitas igrejas estão se fechando com medo que os demônios vão entrar. Mas Deus está derramando do seu Espírito. Mas o povo de Deus já está sendo levantado. E esse povo de Deus vai arrebentar as cadeias do diabo. É isso aí, meu irmão. Nós vamos adentrar, nós vamos conquistar. O reino da nova era não vai durar mais do que 7 anos. Eu tenho um amigo que estuda há muito tempo sobre nova era, e ele estava na Alemanha um dia, e ele entrou num movimento de New Agers, e ele disse assim: escuta, vocês disseram que o Benjamin Creme falou certa vez, nós vamos passar esse filme mais para frente, que o Maitreya estaria para vir sobre todo o mundo e ser o líder em 1982, por que ele não chegou até agora? E eles disseram assim: se você fosse um dos nossos, você saberia. Existe ainda muita força negativa impedindo. Aleluia! Glórias a Deus! Sabe quem está impedindo? É você, é a igreja. Porque a palavra de Deus diz que Ele não haverá de se manifestar sem que antes seja retirado o que o detém. E é o povo de Deus e o Espírito que está em nós. Nós resistimos. E não importa as manipulações, as transformações, porque Deus sabe que Ele tem ainda aqueles que não se dobraram perante os Baalins. Naquele momento em que Elias estava enfrentando os profetas e estava com medo de Jezabel, Deus segredou o seu coração: não teme, Elias, porque ainda há 7.000 que não dobraram. E quantos aqui existem que não se dobraram, que vão sair daqui para conquistar todos os terrenos de Satanás, para a glória do nome de Jesus? Eles estão envolvidos também na educação. Eles investem pesado na educação. São raras as escolas que não têm dentro do seu currículo hoje filosofia New Age, meditação transcendental, relaxamento. Você já ouviu falar
de entrar em alfa. Por exemplo, quantos aqui já entraram em alfa? Já estão quase dormindo. De vez em quando a gente tem que falar mais forte para ver se o povo acorda e volta para o estado beta, né? Mas quando você vai, por exemplo, a um médico tirar o seu eletroencefalograma, eles detectam as nossas ondas mentais e eles codificaram estas ondas através de ciclos por segundo. O comprimento de ondas é medido nesta unidade de ciclos por segundo. Quando você está acordado, eu espero que você esteja. Alô? Tem alguém aí? Está todo mundo em beta. Quando você está em beta, você está acordado. E esse estágio, ele é caracterizado pela capacitação de você receber estímulos e respondê-los. Por exemplo, quando você vê no meio da igreja alguém dizendo assim: o diabo tem poder, e alguém, aleluia, esse já foi para alfa. Tem alguns irmãos que falam aleluia para tudo, né? Glória a Deus, coisa nenhuma. Quando você está no estágio beta, você ouve, você processa, você pode concordar ou não, e você responde àquele estímulo. Mas quando você está no estágio alfa, você tem condições de receber o estímulo, mas você não tem mais condições de respondê-lo. Em outras palavras, você apreende, mas não julga. O senso crítico, ele cai. Essa é a razão porque a música Nova Era é aquela música, aquela música calma. E aí você vai abaixando o seu nível de percepção para alfa. E quando você entra em alfa, nas escolas eles começam a ministrar: deixe o Deus que está dentro de você fluir. Você é Deus, una-se ao cosmos. E as pessoas vão: eu sou Deus. Isto é feito em empresas, em escolas. E muitas crianças estão sendo enganadas por espíritos malignos que estão entrando e dominando a mente delas por causa desse tipo de ministração. Vocês querem ver? Nós vamos passar uma fita de uma propaganda que talvez muitos de vocês tenham visto, para vocês verem como eles estão em tudo. E a música Nova Era hoje já faz parte de consultórios dentários, consultórios médicos e daí por diante. Por favor, aquela fita, não a dos símbolos, a outra. Trocar aquela buzina chata do caminhão de gás, pé, 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 por uma musiquinha. Escuta, já ouviu a música do outro gás? Chata. É verdade que todo professor de piano ensina, né? Por Elise, mas de qualquer forma, nós vemos como eles estão entrando em todos os segmentos. E a música da Nova Era, ela é uma música. Muitas pessoas têm perguntado para mim: escuta, pastor, até ontem veio um rapaz e perguntou: pastor, música gospel Nova Era? Eu falei: de jeito nenhum. Música Nova Era é uma música caracterizada pelo seguinte, você já vai logo entender. É uma música que tem sons orientais, misturado com sons aquáticos e com instrumentos eletrônicos. Se ouve uma, ouve duas, ouve três, é tudo igual. Não muda nada. Tem muita qualidade, é muito bonito, muito agradável, mas cria uma falsa paz. Uma paz interior falsa. E prepara as pessoas para receberem as ministrações. Vocês querem ver alguns dos nomes envolvidos com isto? Jean-Michel Jarre, Kitaro, Andreas Vollenweider e muitos outros. Nomes de músicas: Almost There, quase lá. The Only Road, o único caminho. The Change, a mudança. Nós temos vários músicos brasileiros envolvidos com isso. Pepeu Gomes, Baby Consuelo, Lulu Santos tem uma música chamada A Cura, que é uma pregação explícita de Nova Era. Eles estão fazendo uma música de qualidade. E aqui vai mais uma exortação para o povo de Deus: vamos investir para que a nossa música seja boa, porque
Se o diabo pode fazer as coisas para a sua glória bem feito, porque nós não podemos? Porque os instrumentos nas igrejas têm que ser sempre desafinados, sempre inferiores. Porque os músicos não vão estudar e não vão se preparar. Ah não, vai ser tudo no improviso. Glória a Deus, porque Deus está mudando isso. Amém? E nós podemos fazer um evento como esse, com boa música, de qualidade para a glória do Senhor. A música da nova era cria um ambiente hipnótico, e as pessoas entram quase que num transe. E existe uma repetição de frases, não existe uma melodia muito diferente. A harmonia também não é uma harmonia rica, é quase que uma repetição, criando um mantra. O que é um mantra? Mantra é uma reza, é uma oração repetitiva. Hare Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Hare. Isso é um mantra, onde as pessoas vão repetindo inúmeras vezes, e quando vão repetindo, vão criando um campo hipnótico. E ao criarem esse campo hipnótico, elas ficam completamente à mercê. A sua mente fica fechada para as coisas de Deus e abertas para o engano do diabo. Uma coisa interessante, irmãos, é que o indivíduo que está relacionado à nova era, ele não fica possesso. Eu nunca vi uma pessoa de nova era ficar possessa, porque normalmente Satanás trabalha na mente dele à distância. É um espírito de engano. E esta música nova era, ela tem que ser extirpada. Se você ouvir, você desliga o seu rádio. Se você tem um disco desse na sua casa, se livra dele muito rápido. Eu estive pregando sobre isso na AMB agora há pouco tempo, e veio um rapaz cristão para mim e disse: pastor, eu tenho mais de 150 discos de nova era e mais de 50 CDs, o que eu faço? Põe fogo. Pastor, 150 discos, põe fogo. Ah, eu vou trocar. Ah, vai jogar o lixo para o outro? Ele saiu meio triste, né? Porque talvez ele quisesse uma palavrinha diferente. E eu quero dizer para você: não há mais tempo para ficar em cima do muro. Não há mais tempo, meu irmão, para nós ficarmos em cima do muro. Está na hora de nós definirmos aquilo que somos e naquilo que cremos. Quando você abre mão daquilo que é do diabo na sua vida, Deus vai dar em dobro. Repita comigo: quando eu abro mão daquilo que Satanás está me propondo, Deus vai me dar em dobro. Viu, meu irmão? Você que está filmando aqui, para a glória de Deus eu digo isso. Você precisa entender isso. Não temos mais tempo de ficar em cima do muro. A música da nova era está entrando em todos os ambientes para mudar a cabeça das pessoas, e nós precisamos reagir. Eles estão na saúde também. Vocês sabiam que eles estão na saúde? Sim ou não? Homeopatia é ou não é da nova era? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é isto. A palavra homeopatia vem do grego. O prefixo homo significa o mesmo, e patia vem do grego patos, que significa sentimento ou sofrimento. Se você vai a um médico alopata e você tem uma gastrite, ele vai te receitar um elemento básico para estabelecer o pH do seu estômago. Se você vai num médico homeopata, ele vai te dar, ao invés de te dar um elemento básico, ele vai dar algo ácido também, para que o teu organismo reaja contra a acidez e ele mesmo estabeleça um pH natural. Isto é um ponto controvertido. O criador da homeopatia era um judeu cristão. Ele não era da nova era, mas hoje grande parte, eu não diria todos, mas grande parte dos médicos homeopatas estão envolvidos na nova era. Então, se vier com aquele papozinho, você está com dor no pé, ele vem assim: escuta, a sua mãe te amava quando você estava no ventre? Começa a levantar a antena. Eles propagam a medicina holística, que vem do grego holos, integral, é o homem integral. E aí fica difícil, né? Porque no meio de toda aquela filosofia que ele começa a propor, ele já começa a propor também que você tem
tenha pensamento positivo, que você acredite em si mesmo. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. A maior dificuldade de você combater a nova era é porque ela está fundamentada em meias verdades. O diabo, ele faz com que as pessoas creiam que elas não valem nada. Agora, nós somos criaturas de Deus, e todo ser humano tem um grande valor. Amém? E nós temos que levar as pessoas a crerem nisso. Agora, existe uma diferença muito sutil, o limítrofe entre o pensamento positivo e a fé é muito pequeno, é tênue. Vocês querem ver? Tem crentes que pensam que fé é pensamento positivo. Eu vou querer um Mercedes. Eu quero um Mercedes. Vou confessar a palavra, eu quero um Mercedes. Deus pode dizer assim: vai ficar querendo. A fé, ela está fundamentada na palavra de Deus. Jesus disse assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não adianta o homem ficar crendo que ele pode pensar forte e conseguir qualquer coisa. Não vai conseguir. O mundo apregou isso. O pensamento positivo, ele está próximo, porque o indivíduo sai daquela autocomiseração, daquele sentimento de inferioridade, e parte para o outro extremo, que é um sentimento exacerbado, uma autossuficiência enganosa. Mas Deus não, Ele transforma o indivíduo na essência, na medida que ele sai da miséria e ele fica estabelecido na esfera de Deus, onde ele tem todas as coisas. A palavra de Deus diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vos suprirá cada uma das tuas necessidades. Se você tem necessidades espirituais, Deus pode supri-las todas. Se você tem necessidades da sua psique, da sua alma, Deus pode suprir todas. Ele pode trazer o lenitivo para a sua ferida, Ele pode curar a sua ferida, Ele pode restabelecer o equilíbrio do homem interior. Mas a nova era, e todos os livros que mais vendem hoje são os livros do eu posso. Dale Carnegie e outros homens que pregam o pensamento positivo. Olha, meu irmão, cuidado. Existem livros que dizem assim: olha, eu me lembro que tem um escritor, Poyanchu, ele não é da nova era. Deixa eu deixar bem claro isso, porque tem um certo homem aí que prega sobre nova era, diz que ele era da nova era, e não é. Mas as pessoas interpretaram mal o livro dele. Eu me lembro que eu era solteiro e tinha uma moça que ela encasquetou que ela ia casar comigo. Naquela época eu tinha mais cabelo, era mais bonito, menos gordinho. O tempo vai acabando com tudo, né? Mas glória a Deus que eu já casei. A minha esposa diz: eu acho bonita a tua careca. Mas aquela moça, ela leu a quarta dimensão, e na quarta dimensão o Poyanchu dizia assim, que você tem que engravidar aquela ideia. E ela andou dizendo por aí que ela estava engravidando a mim. Falei: Senhor da glória, daqui a pouco eles vão entender mal uma coisa aí. Mas eu mandei recado, falei: olha, eu não caso com ela de jeito nenhum. Manda ela abortar essa ideia, porque não vai ter conversa. Existe uma diferença muito grande entre você querer qualquer coisa e pensar positivamente daquilo que Deus coloca no seu coração, da fé. Agora, o crente que vive assim: ai, a minha vida é o meu karma. Ó Senhor, glória a Deus por essa enfermidade, porque ela te glorifica. Quero dizer uma coisa para você: ninguém olha para um derrotado, e você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Amém? Amém? Deus não quer que nós deixemos de pregar a mensagem que é nossa, e o diabo a distorça e saia pregando para enganar as pessoas. Está na hora de Deus levantar um povo que viva o Deus vivo, o Deus da suficiência,
o Deus da segurança. Aleluia. A nova era imita tudo. Quando nós entramos num processo de adoração, o que acontece? Vem paz ao nosso coração. Não é isso? Você sentiu paz quando você estava adorando? Eu tenho convicção de que o seu corpo estava cheio de endorfina, que é uma substância que traz paz, que traz alegria. Mas a nova era imita. Tudo que o diabo faz é imitação. Os dons espirituais são de Deus, o diabo imita também. Não é isso? Só que nós não podemos rejeitar aquilo que é de Deus, porque Satanás está imitando. Existem pregadores dizendo que todo mover do Espírito é nova era. Está amarrado. E não vai prosperar, porque ninguém pode se levantar contra o mover de Deus. E não pense que nós podemos enfrentar este inimigo no braço. Ninguém vai poder. Mas no poder e na unção não tem demônio que resista. Nova era e saúde. Deus criou as ervas, mas o diabo quer transformar. Vocês creem que você tomar um chazinho você pode ficar bom? Sim ou não? Quem fez a erva? Então a erva é da nova era? Então cuidado, não fiquem procurando pelo em ovo não. Tem gente que vai, cuidado, você respirou. Eu me lembro que eu fui pregar no acampamento, e o pessoal falava assim: pastor, e no dentista é nova era? Tinha um rapazinho que estava com um tênis All Star. Falou: pastor, eu estou com um tênis aqui com uma estrela no pé, nova era? Falei: que número é? Se for 40, manda para mim. Tem muita gente pensando que toda erva, todo chá é nova era. Não é. Mas por outro lado, como eu disse, Satanás está se utilizando disso. Há um livro chamado As Ervas do Sítio. Foi escrito por uma esposa de um grande banqueiro. Não bancário, banqueiro mesmo. E lá, neste livro, em cada uma das páginas, ela fala de cada uma das ervinhas. Tem lá voando uns demôniozinhos, umas bruxinhas, uns gnomozinhos. E ela diz que o que cura são os espíritos que estão por detrás. Você crê nisso? Está amarrado. Amém. Cuidado. Eles estão em todos os aspectos. Você sabia, por exemplo, que a palavra sprite significa duende ou fada em inglês? Quem aqui já tomou sprite? Levanta a mão. Ah, engoliram um duendezinho pelo gargalo, né? Está amarrado. Mas não se preocupe não, ora e abençoa que está tudo certo. É porque tem crente que, meu Deus do céu, né? Tem tanto medo das coisas que sai na rua e já fica: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Meu amado, você tem um Deus que te ama e cuida de você. Nós vivemos num tempo difícil, onde Satanás está em todas as coisas, mas nós somos do Senhor, e Ele não permite que os seus filhos caiam. Por isso, ore e abençoe, e fala: Senhor, eu estou tomando um refrigerante, o doente que está aí eu amarro, em nome de Jesus eu expulso. Não entre nessa de falar: agora não tomo mais. Outros aí começaram a dizer que aquele adesivo Cristo é vida era da nova era. É mentira. Isso é trabalho do diabo para dividir os filhos de Deus. O povo que fazia aquele adesivo, é o pessoal da Jerusalém, é um povo seríssimo. É um pessoal que tem investido. Eles têm um projeto que está atuando agora em São Paulo, de 4 milhões de leituras de textos bíblicos. Se eles fossem da nova era, eles não estavam fazendo isso, não. A palavra de Deus diz que casa dividida não se estabelece. Se você parar de ficar olhando para o seu irmão e ficar acusando e lutar contra o verdadeiro inimigo de todos nós, o povo de Deus vai ser levantado como um guerreiro. O mover da unidade é o mover do Espírito nos nossos dias. Toma assim o seu chazinho, que vai fazer bem.
Mas diga: Senhor, obrigado pelas plantas, pelos alimentos. Mas nós não cremos que lá está Deus, ou que tem espírito algum por detrás disso. Amém? A palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4, nos versos de 1 a 5. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão muitos da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Nós vivemos uma época hoje onde muitos estão proibindo comer alimentos, carne vermelha. Eu não sei se vocês sabem, mas existem movimentos ligados à nova era, como Hare Krishna, por exemplo, que ninguém pode comer carne. E eles proíbem o casamento também, cumprimento de profecias bíblicas. O regime macrobiótico é um regime que está debaixo da nova era integralmente, onde as pessoas não podem comer alimentos e pensam que vão ter uma melhor qualidade de vida, simplesmente porque estão cultuando o corpo. Aí por outro lado, tem aquele crente também exagerado, né? Vou comer aquela carne gorda pra caramba. Não come uma fruta, não come um alimento que sirva, come aquela carne cheia de toxina direto. Depois vai para o hospital, o coração dele já está com as coronárias todas esclerosadas, endurecidas, cheio de gordura. Fala: Senhor, cura em nome de Jesus. Foi o diabo que colocou. Tem aquela vida sedentária que não faz um esporte. E aí depois fala: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor tenha saúde e não enfermidade. Em tudo temos que ter equilíbrio. Quer comer a tua carne? Coma, no nome de Jesus, e abençoe. Mas cuide do seu corpo também. Amém? Eu estou, por exemplo, agora nos vigilantes do peso, porque estou tentando controlar mais do que a minha fome, a minha gula. Já perdi 8 quilos, por a glória do Senhor Jesus. Então o crente tem que cuidar bem do templo do Espírito, porque um soldado que não está integralmente pronto para a batalha não pode ser um soldado preparado para enfrentar o inimigo. Tenha uma vida saudável. O seu corpo é o templo do Espírito. A mensagem cristã é que Jesus restaura o corpo, a alma e o espírito. Ele tem cura para o corpo, cura para a alma e restauração para o espírito. Amém? Nova era também está nos brinquedos. Nos brinquedos? Quantos brinquedos que você conhece que tem monstros? Todos, né? Antigamente, se aparecesse um monstrinho, ele era sempre o mal. Mas como a nova era está relativizando todos os valores, ela quer relativizar também o que é belo e o que é feio. Por exemplo, você vê em desenhos Ghostbusters, os caçadores de fantasmas. Tem os espíritos maus e o demôniozinho lá, o espíritozinho bom, é o geleia, sei lá o que lá. Está relativizando. Caça das bruxas, castelo dos monstros, não sei o que lá de dragão, aquelas fitas de Nintendo, aquelas fitas de videogame, todas elas têm demônio, tem isso, tem aquilo. Não é isso? Eles estão infiltrando todos esses conceitos. O desenho dos Simpsons, por exemplo, nunca vi desenho mais feio na minha vida. Há 20 anos atrás aquilo lá passaria uma vez e nunca mais teria nenhum sucesso. Mas hoje não, eles estão ali ministrando rebelião. São todos uns olhos desse tamanho estatelado, horrorosos, e a criançada adora. Eles estão mudando os valores, e não pense que é brincadeira não. Por exemplo, aqueles dinossauros. Agora eu vou mexer no calo da crentaiada aí. Quem aqui gosta dos dinossauros? Então eu vou falar para vocês uma coisa.
Teve um episódio que lá, vejam como é sutil. A gente que está estudando sobre o assunto, a gente fica com a antena ligada. Primeiro que os animais lá são seres humanos. Reversão de valores. Teve um dia lá que um dos animais de estimação, era uma mulher. Eles falaram assim: escuta, vamos levar ela para cruzar, porque coitada, está tão solitária, né? Só que eles davam o nome para aquela mulher de homem. E aí quando ela encontrou o seu parceiro, eles deram o nome de mulher. Numa primeira instância, parece que eles não tinham noção de qual era o sexo deles. Mas não tenham dúvidas que eles estavam ali, subjacentemente, introduzindo o conceito de que o estereótipo de mulher pode ser homem, e o estereótipo de homem pode ser mulher. Hoje em dia, se você olha de costas, você não sabe quem é quem. Que tem homens com cabelo aqui embaixo e mulheres com cabelo raspado. Aí você olha de frente e fala: meu Deus do céu, o que é isso? Nós vivemos a era de Laodiceia, a era da igreja morna, a era em que os homens estão deixando de ser homens másculos e se envergonham de sê-lo, a era em que as mulheres estão deixando de ser feminina. Nós estamos vivendo a era da abominação, a era onde os princípios absolutos estão gradativamente sendo repudiados e rejeitados, e as relativizações estão ganhando proeminência. O povo de Deus tem que ser diferente, tem que fugir da aparência do mal. Nós vivemos numa época onde a televisão, grandes homossexuais estão ali na frente ensinando e passando, e são formadores de opinião. Um Clodovil, por exemplo, que fica o tempo inteiro ministrando elementos de nova era, de reencarnação. Um homossexual, um homem que não tem o seu interior resolvido, porque eu duvido que um homem que seja homossexual tenha o seu interior resolvido, porque Deus introduziu, colocou no coração do homem um código espiritual no coração de todos, e ele sabe que aquilo está errado. E por mais que a sua consciência seja cauterizada, ele sabe que aquilo está errado. E nós, para sustentarmos um programa de televisão, temos que suar, porque são poucos os que têm um programa. Irmãos, nós lutamos contra a maré, e muitos crentes são como aquele barquinho à vela, né? Onde vai o vento, ele está atrás. Outros crentes estão remando no braço, e aí enfrentam uma correnteza mais forte e não podem seguir adiante. Mas tem aqueles que estão no motor de popa do Espírito de Deus. Amém? São esses os crentes de vanguarda, os crentes da contracultura, aqueles que se colocam, se posicionam contra a cultura normal e apresentam a mensagem da transformação. Nós temos que pregar o Evangelho como ele está na palavra de Deus, porque aí então seremos diquens, seremos barreiras para a nova era. Os New Agers estão também no cinema e na televisão. Quem aqui já viu aquele desenho He-Man and the Masters of the Universe? He-Man, nome que originalmente chamava Hellman, homem do inferno. Será, pastor? Pelos poderes de Grayskull. Grey, cinza. Skull, caveira. Então o mocinho do desenho tem o seu poder retirado da caveira cinzenta. Será que coincidência? She-Ra. Ra é um deus egípcio, sol. Eles estão em todos os lugares. Steven Spielberg. Quem aqui já viu a trilogia da Guerra nas Estrelas? Nova Era.
Naquela trilogia, naqueles 3 filmes, eles estabelecem o aspecto da força que está dentro de mim. Assim como He-Man, eu tenho a força. O jovem Luke Skywalker, que se tornou um Jedi, ele foi discipulado por um yogi, ou seja, um guru, que também está em moda hoje. Hoje é chique dizer o meu guru, não é isso? Teve até uns irmãos da igreja lá que começaram a me chamar de guru. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Não sou guru coisa nenhuma, nunca vou ser. Mas ele estabelece essa ideia de que a força está dentro de você. E o indivíduo que tem a força dentro de si mesmo, para que precisa de Deus? Não é isso? Se você pode buscar a força que está dentro de você e resolver os seus problemas, para que você precisa de Deus? E eu quero dizer para você que é crente, para você que não é. Isto é falácia, isto é logro, isto é mentira, isto é engano. Jesus quer transformar a nossa vida. Jesus quer transformar, e Ele pode hoje quebrar as cadeias da sua vida. Mas só Jesus pode fazer isso. Existem inimigos contra os quais lutamos que jamais venceremos se forem na força do próprio homem. George Lucas disse claramente que ele era alguém que acreditava naquilo, acreditava na força. E por isso ele fazia aqueles desenhos, aqueles filmes. Outro filme, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Quem já ouviu esse filme? Neste filme, assim como em ET, Steven Spielberg está propagando a ideia de que a salvação vem dos outros planetas. Alguns New Agers dizem que haverá dentro de poucos anos, uma grande concentração de discos voadores sobre a Terra. E eles se dividem. Alguns acreditam que vêm para levar aqueles que não aceitam a nova era. Então seria o outro lado do planeta chupão, né? Porque o planeta chupão, para aqueles que não estiveram ontem, é um planeta que está chegando para eles e que vai chupar. Pela lei do karma, aqueles que não aceitarem, não aderirem à nova era. É assim que eles vão explicar o arrebatamento da igreja. Mas alguns não, dizem o seguinte, não, que vai haver um grande cataclisma no mundo, e que estes discos voadores virão para salvar os bons, e que os maus vão morrer na terra. E eu creio que esta vai ser a explicação para toda a perseguição que vai haver para as pessoas que se converterem no período de tribulação. Então aqueles que forem mortos no período de tribulação por perseguição, eles vão dizer, está vendo, os maus têm que ser extirpados da face da terra. De qualquer forma, eles dizem que a salvação vem de outros planetas. O ET exerceu o papel de Cristo, porque o menininho lá morre e ele bota o dedinho dele lá, e o dedinho brilha, e a vida do menino volta e o ETzinho morre. Aquela coisa horrorosa. E os crentes, que filme maravilhoso, lindo. Tudo isso, irmãos, nos leva a crer que nós estamos vivendo momentos de fim, que nós precisamos orar ao Senhor. Eu creio que Deus, pelo seu Espírito, vai começar a dar uma maior sensibilidade ao seu povo, para resistir tudo aquilo que não procede de Deus. Nova era e esportes. Será que eles estão nos esportes também? Quem viu aqui o fechamento das Olimpíadas de Barcelona? Lindo, não? Uma festa de demônios. A Europa está preparando o mundo para o anticristo. Bilhões de pessoas talvez viram aquele fechamento. E eu não sei se vocês notaram, mas lá estavam presentes algumas das figuras do Apocalipse. Lá estava a mulher com vários seios, que é a prostituta de Apocalipse. Lá estava a serpente. E o dragão era imenso, não cabia no estádio. Passou por cima dando tchau para todo mundo.
E eu estava ouvindo na Globo. E quando eu comecei a ver aquilo, eu comecei a falar: glória a Deus, está chegando o fim. Aí no dia seguinte veio aquele peso, né? Falei: Senhor, me perdoe, eu preciso orar pelo esse povo que está enganado. Mas vejam que coisa séria, irmãos. A Globo dizia assim, que os organizadores resolveram fazer uma festa satânica porque as outras Olimpíadas terminavam de uma forma muito triste. Então eles quiseram fazer uma festa alegre com aquele monte de demônios. E os crentes dizendo assim, eu vi alguns dizendo: não, isso é folclore. Folclore nada, isso é demônio. Está amarrado. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que ser diferentes. Eles estão em todas as áreas, estão na sexualidade também. Há um livro que chama Rumo a uma Nova Teoria da Sexualidade, chama Androginia, é de uma psicanalista. Esta palavra androginia vem do grego andros, homem, giné ou giné, mulher, entre outras aberrações. Eles estão também na área de religião. Nós dissemos que Nova Era não é uma religião, mas eles estão envolvidos na religião. E dentro da religião eles pregam o ecumenismo. Vocês acham que o ecumenismo é de Deus? Como é que pode haver comunhão entre luz e trevas? A LBV, o seu templo é uma pirâmide. E eles dizem que lá está o maior cristal do mundo. E eles pregam a unificação de todos os povos. Quem aqui já ouviu falar de Neemias Mariem? Levante a sua mão. Neemias Mariem é um homem brilhante. Foi aquele pastor que defendeu naquele programa O Céu é o Limite, a Bíblia, as Escrituras, que ganhou, que foi até o fim. Este homem se envolveu há pouco tempo atrás no primeiro encontro de Nova Era em Campo Grande, e ao seu lado estava o Vanucci, que é dono de centro de Umbanda, um padre e um esotérico, todos de mão dada ali. A Nova Era está entrando dentro das igrejas. Aquela Bíblia, na linguagem de hoje, não estou dizendo que ela é da Nova Era, de maneira nenhuma, mas tem ali, quando a palavra palingeneia no grego, na regeneração, eles traduziram por na Nova Era. Se não houve um aspecto explícito intencional, no mínimo houve uma influência. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque eles estão pregando não somente o ecumenismo, mas isto é o intermédio, é o meio caminho daquilo que a Nova Era prega, que é o estabelecimento de um líder religioso mundial, que é o Maitreya. Eles dizem que o Maitreya vai responder aos anseios de todas as religiões. Os budistas esperam por Buda, os cristãos por Jesus, os muçulmanos por Imam Mahdi, os hindus por Krishna. E eles dizem que Maitreya vai ser o Cristo de todos eles, e que Jesus vai ser um dos 12 apóstolos do Maitreya, que vai cuidar do segmento da igreja. Buda vai ser um outro apóstolo, que vai cuidar de outro segmento, dos budistas, e daí por diante. Está amarrado. Gostaria de passar agora um filme que eu quero que vocês prestem atenção. Este filme, só um minutinho, foi feito em 1982, quando Benjamin Crane, considerado o maior profeta da Nova Era, estava em Los Angeles diante de todos os jornais do mundo. Inclusive pastor Silas aqui da igreja, ele me emprestou para xerocar um jornal da época aqui no Brasil, que falava sobre a vinda do Maitreya. Esses jornais saíram em todo o mundo, dizendo que o Maitreya viria estabelecer o seu plano de governar o mundo. Eles estão esperando por isso, e nós temos que estar preparados, porque eu tenho convicção absoluta de que isto só vai se dar após o arrebatamento da igreja. Mas
antes de que isso aconteça, haverá um enfraquecimento da igreja. E por outro lado, um grande derramar do Espírito. E você tem que dizer: Senhor, eu não quero estar fora da nuvem da bênção, eu quero estar debaixo. Eu não quero ser encontrado entre aqueles que apostatam, entre aqueles que estão mornos, que serão vomitados da sua boca. Muito pelo contrário, eu quero estar entre aqueles que têm a bênção do Senhor, a aprovação do Senhor. Amém? Preste atenção, esteja em oração, porque isto ministra muito peso. E nós não viemos aqui para ministrar peso, muito pelo contrário, nós viemos aqui para pisar a cabeça do diabo e da serpente. Mas é para que você veja como isto não é brincadeira, isto é muito sério. E está na hora do povo de Deus dobrar o seu joelho e levantar um clamor ao Senhor. Pode passar. Existem pessoas aqui que ainda não são de Jesus. E o príncipe da paz quer transformar o seu coração hoje. Se você veio aqui hoje com outra intenção, se você entrou nesse lugar aqui hoje para ouvir o que estavam dizendo, eu quero te dizer que antes de mais nada, Deus está te dando uma oportunidade. Uma oportunidade de conhecer o príncipe da paz, aquele que tem a vida em si mesmo. Jesus conhece a tua dor, Jesus conhece a tua sinceridade, Jesus conhece as suas mazelas, a sua fé, a sua história. Ele quer te resgatar. Neste momento, se você gostaria de entregar a sua história ao Senhor da história, neste momento, se você quer realmente encontrar a paz, não a paz enganosa, neste momento, se você quer conhecer a liberdade que só Jesus pode dar, levanta a tua mão que eu quero orar por você agora. Graças a Deus por essas vidas. Senhor, agora toca nessas vidas e quebra, Senhor, toda a cadeia de Satanás. Espírito de Deus que perscruta e conhece o coração, toca nestas vidas agora e transforma. Senhor, abre os seus olhos para que contemplem a glória do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Pai, nós confessamos nestas vidas uma transformação, e nós confessamos a Tua palavra que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos em Jesus. Toca agora, Senhor, e arranca, quebra, Senhor, toda a cadeia destas vidas, em nome de Jesus. Agora eu quero me dirigir àqueles que tiveram envolvimento com esoterismo, que leram horóscopo, envolvimento com todo tipo de doutrina oriental, Seichonoye, igreja messiânica, aqueles que estiveram dentro do espiritismo enganados, crendo que através da reencarnação haveriam de purgar, de passar pelo perdão, pela catarse, pela limpeza dos seus próprios pecados. Mas aqueles que têm o jugo e o peso de não conseguirem caminhar em direção a uma vida profícua, abundante, dinâmica de libertação que só Jesus pode dar. Se você quer se ver livre agora do seu passado, mesmo que você seja crente, se você sente que a sua vida espiritual ela está sendo amarrada muitas vezes, e você quer libertação, agora levanta de onde você está, que eu vou ministrar a sua vida. Levanta em nome de Jesus, em nome de Jesus, na galeria também. Levante a tua mão, meu querido. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. O Senhor agora está sobre a sua vida, e a palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a pregar aos quebrantados de coração. Enviou para tirar as vestes de tristeza, de angústia, e dar um espírito de alegria, uma coroa, vestes de louvor ao invés de cinza. Senhor, agora começa a fazer a
a obra que o Senhor sabe fazer e que ninguém mais sabe. Quer libertar, quer transformar, quer sarar, quer restaurar, quer transformar, porque o Senhor é aquele que transforma a água em vinho, esta substância incolor, incolorida, esta substância inodória, em cheirosa, insípida, insaborosa. Senhor, transforma a vida destes meus irmãos, para que não sejam como o sal insípido que serve para ser pisado, mas que sejam sal da terra e luz do mundo. Pai, que eles possam ser instrumento da Tua glória, para interferir, para interceptar no processo de putrefação do mundo. Jesus, nós dizemos Jesus, porque o Teu nome é doce, porque o Teu nome é sublime, porque o Teu nome é majestoso. Senhor, agora visita estas vidas. Senhor, perscruta a alma, o coração, atravessa as barreiras do intelecto, mexe, Senhor. Oh, aleluia. Eis que nesta noite eu estou recuperando estes corações abatidos. Eis que nesta noite eu estou transformando estes corações, dando-lhes um coração de carne. E eis que agora eu derramo sobre vós o meu gozo e a minha alegria. E eis que a minha unção visita este lugar. Oh, aleluia, meus amados, a unção do Senhor está sobre a sua vida. Vamos levantar agora e vamos levantar e glorificar o nome do Senhor. Vamos neste momento levantar a mão, porque o Senhor está derramando do céu a sua unção sobre todas as vossas cabeças, porque o Senhor está agora restaurando a sua história. Oh, aleluia, porque o Senhor está derramando unção de cura sobre a sua vida agora. Pai, nós confessamos cura, cura física, Senhor, cura espiritual, cura emocional para cada um dos irmãos. Nós nos levantamos contra o medo, nós nos levantamos contra a timidez excessiva, nós nos levantamos, ó Deus, contra a autoimagem negativa, nós nos levantamos contra a autossuficiência, nós nos levantamos contra todo gigante da incredulidade. Aleluia, glória ao Jesus, aleluia. Mais do que nunca, a raça humana parece ansiar por render-se emocional e espiritualmente a um líder carismático que possa oferecer paz e prosperidade a um mundo às portas de um colapso ecológico e social, do caos financeiro a nível internacional e de um holocausto nuclear. O conhecido pregador da nova era, Benjamin Graham, alega ser o Relações Públicas que precede este líder mundial que está para surgir. Em 1982, manchetes de página inteira divulgadas em todo o mundo alardearam a vinda do Cristo da nova era, anunciado por Graham. Nesta entrevista coletiva à imprensa em Los Angeles, Graham descreve como este Cristo se tornaria conhecido. Em verdade, afirmamos que vivemos hoje o limiar de uma nova era, a era de Aquário. E é importante lembrar que todas as grandes religiões estão aguardando a vinda de um mestre. Os cristãos aguardam a volta de Cristo. Os muçulmanos esperam o Imam Mahdi.
Os budistas aguardam a vinda de um outro Buda. Os hindus esperam a volta de Krishna. E os judeus, como sempre, aguardam a vinda de um Messias. Os cristãos aguardam a volta do Jesus ressurreto com as marcas dos cravos nas mãos e nos pés. Os seguidores dos gurus, porém, esperam um governante mundial que nem mesmo alegará ser Jesus, mas a última reencarnação do Espírito de Cristo, tendo os poderes psíquicos para provar esta afirmação. Acontecerão simultaneamente em todo o mundo centenas de milhares de curas, que reforçarão o fato de que ele é o próprio Cristo. O dia de sua revelação será o evento mais extraordinário deste ou de qualquer outro século. Naquele dia, as redes de rádio e TV em todo o mundo estarão interligadas. Veremos seu rosto maravilhoso nas telas de nossa televisão, porém ele não falará. Suas palavras entrarão em nossas mentes de forma silenciosa e em nossa própria língua. Este é o significado de um estado alterado de consciência alcançado na yoga e em outras formas de meditação. O ganhador do Prêmio Nobel descreveu o cérebro como uma máquina que um espírito pode operar. O que acontece num estado alterado de consciência é o seguinte: meu espírito normalmente opera meu cérebro. Se meu cérebro é liberado, há permissão da interposição de outro ser espiritual que ativa os neurônios cerebrais, criando um universo de ilusões, viagens astrais e poderes psíquicos. Desta forma, o mundo está sendo preparado para uma última desilusão. De fato, ele dará início a uma nova grande religião. E no âmago do conceito desta nova religião mundial estará o processo chamado de iniciação esotérica, que nos leva do reino humano ao reino de Deus. Dave Spangler, membro do Conselho da Iniciativa Planetária para o Mundo que Escolhemos, egressa das Nações Unidas, afirma que Lúcifer é a mesma força que Cristo, que Lúcifer nos prepara para a nossa própria messianidade. Afirma que esta é a iniciação luciferiana final em direção à nova era. O Cristo de Benjamin Graham pode não ser o mestre e governante de um mundo em paz como ele afirma. Porém, sem dúvida, o palco está sendo montado para o que a Bíblia chama de apostasia ou o abandono de Deus pelo homem. Este ambiente anuncia o ator final, o imitador, aquele que a Bíblia prediz que deverá vir antes da volta de Jesus, o verdadeiro príncipe da paz que reinará por 1000 anos. A mescla de ciência e religião está em pleno florescimento, e seu fruto do mal será esta nova religião universal, regida pelo ditador, que a Bíblia identifica como o Anticristo. As consequências da religião hindu, através da influência dos gurus, será extraordinária. Tudo será modificado. Nosso conceito a respeito do homem, nossa democracia, nossas tradições humanitárias, nosso cuidado com o próximo, nossos sistemas sociais. Tudo isto perderá seu significado, já que está calcado em princípios cristãos essenciais que certamente estarão perdidos. Chegaremos a um tipo de comportamento centrado no homem, individualista e egocêntrico, onde a salvação é fugir do mundo e cortar todos os nossos laços com os seres humanos, tudo que nos torna criaturas que amam e se importam com os outros. O reavivamento do paganismo e de práticas hindus que formam o cerne do movimento Nova Era é, ironicamente, do mesmo tipo de base daquele que preparou o caminho para o crescimento do poder de Hitler. A Alemanha dos anos 20 e 30 estava em desespero social e econômico. Procuravam um líder que os libertaria da Grande Depressão. O homem com uma promessa de esperança foi Adolf Hitler, que alegava ter recebido ordens de Deus para anunciar 1000 anos de paz e prosperidade. Seus poderes hipnóticos manipularam uma nação inteira. Obcecado, Hitler tirou muitas de suas ideias bizarras do hinduísmo.
Não é de surpreender que encontremos entre os gurus afirmações elogiosas e sentenças positivas com relação aos nazistas. Muitos deles exaltam Hitler pelo que fez, inclusive pelo assassinato de 6 milhões de judeus. Hitler tomou o símbolo da suástica para si mesmo. Um símbolo hindu de poder, que pode ser visto em muitos templos da Índia. Milhões de alemães se submeteram a Hitler como se ele fosse Deus, e por ele e sua causa morreram. Da mesma forma que os seguidores de Jim Jones. O atual reavivamento mundial do hinduísmo, mesclado com a psicologia, disfarçado como autodesenvolvimento, auto-hipnose, atitudes positivas, técnicas de visualização e cursos de dinâmica da mente, tornaram o mundo de hoje muito mais suscetível a uma aceitação do que a Alemanha que se rendeu a Hitler. Como a raça humana nada aprendeu com seus erros do passado, hoje um mundo desesperado está em busca de um outro líder espiritual. Disse Jesus: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aqui. Não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e veja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.